Existe um processo acontecendo no seu corpo agora mesmo. Você não sente, não dói, não aparece em nenhum exame de rotina. Mas pesquisadores de Harvard e Stanford passaram décadas estudando os efeitos desse processo silencioso, e a conclusão deles é preocupante. Esse processo está por trás de doenças do coração, Alzheimer, diabetes, depressão e até um envelhecimento acelerado. O nome técnico é inflamação crônica de baixo grau. Os cientistas também chamam de inflamming. E a estimativa é que a maioria dos adultos acima de 40 anos já tem isso, sem saber. Fica até o final, porque eu vou te mostrar um exame simples que você pode pedir no próximo check-up para saber se está com isso. E também os 7 gatilhos principais, incluindo um que quase ninguém associa à inflamação. Nos próximos minutos, você vai entender o que é a inflamação silenciosa e o que ela não é. Vai ver como ela age no corpo ao longo dos anos, sem dar sinais, enquanto vai danificando órgãos e acelerando o envelhecimento. Vai conhecer os 7 gatilhos documentados pela ciência e vai descobrir o que os estudos identificaram como as formas mais eficazes de reduzir esse processo, sem achismo, sem modismo, só o que foi publicado e revisado por cientistas. Antes de qualquer coisa, um ponto importante. Inflamação não é o inimigo. Quando você se machuca, um corte, uma infecção, o seu sistema imunológico reage, manda células para o local, elimina o problema e repara o tecido. Em alguns dias, tudo se normaliza. Isso é a inflamação aguda, é essencial, é o que te mantém vivo. O problema começa quando essa resposta não desliga. A inflamação crônica de baixo grau é como uma brasa que nunca apaga dentro do corpo. O sistema imunológico fica em estado de alerta permanente, sem um inimigo real para combater. E nesse estado, ele começa a danificar os próprios tecidos do corpo. O Dr. Peter Libby, cardiologista de Harvard, descreveu isso como um mecanismo central por trás de várias doenças do envelhecimento. O estudo dele acumulou mais de 10 mil citações científicas, e em 2001, esse processo ganhou um nome específico, inflamming, uma junção de inflamação com envelhecimento. O termo foi criado pelo imunologista italiano Claudio Franceschi, que o descreveu como uma das marcas centrais do envelhecimento humano. Mas como você sabe se está com isso, se não dói nada? Antes de responder essa pergunta, você precisa entender o que esse processo faz por dentro e quais são os gatilhos, porque um deles é algo que quase todo mundo faz. A inflamação silenciosa não mata em dias, ela degrada em anos. Nas artérias, ela acelera o acúmulo de placas de gordura nas paredes dos vasos, o mesmo processo que leva a infartos e derrames. Não é o colesterol sozinho que faz isso, é o colesterol combinado com o ambiente inflamatório. Esse dado está publicado no New England Journal of Medicine. No cérebro, ela facilita o acúmulo de proteínas tóxicas associadas ao Alzheimer. Pesquisadores da Universidade da Califórnia documentaram que células imunes do cérebro em estado inflamatório crônico aceleram o declínio cognitivo. No metabolismo, a inflamação no tecido adiposo abdominal, que seria a barriga, interfere diretamente na insulina, contribuindo para a resistência à insulina e, com o tempo, a diabetes tipo 2. 3 órgãos, 3 mecanismos diferentes, o mesmo processo por trás de todos eles. E por que o corpo não se corrige sozinho? Com a idade, o sistema imunológico perde a capacidade de regular as suas próprias respostas. Células imunes envelhecidas continuam liberando substâncias inflamatórias mesmo sem ameaça real. É um ciclo que se alimenta sozinho. Por isso, esse processo começa silenciosamente décadas antes dos sintomas aparecerem. O que nos leva ao ponto mais importante. O que está causando isso nas pessoas que têm? Os pesquisadores identificaram 7 fatores que, de forma consistente, elevam os marcadores inflamatórios no corpo. Alguns vão te surpreender. Gatilho 1. Açúcar e alimentos ultraprocessados. Uma revisão de 73 estudos mostrou que dietas com muito açúcar elevam a proteína C reativa, um dos principais marcadores de inflamação. O mecanismo é simples. Picos repetidos de glicose no sangue ativam vias inflamatórias nas paredes das artérias. Não é só questão de engordar, é questão de sinalização bioquímica. Gatilho 2. Gordura abdominal. A gordura da barriga não é só reserva de energia, ela age como um órgão que libera substâncias pró-inflamatórias continuamente. Uma pesquisa mostrou que a cada 5 centímetros a mais na cintura estava associado à elevação mensurável de marcadores inflamatórios, independente do peso total da pessoa. Gatilho 3. Privação de sono.
Um estudo com voluntários mostrou uma elevação significativa de marcadores inflamatórios após apenas 6 noites com menos de 6 horas de sono. E o efeito é cumulativo, não se resolve dormindo mais no fim de semana. Gatilho 4. Estresse crônico. Isso é contraintuitivo. O cortisol, que é o hormônio do estresse, tem efeito anti-inflamatório quando age por pouco tempo. Mas quando fica elevado de forma crônica, as células imunes desenvolvem a resistência a ele. O resultado é o oposto, mais inflamação. Isso tudo foi documentado por pesquisadores da Carnegie Mellon University. Gatilho 5. Intestino desequilibrado. O intestino é separado da circulação sanguínea por uma barreira de células. Quando essa barreira perde integridade, fragmentos bacterianos entram na corrente sanguínea e disparam resposta inflamatória. Isso é influenciado por pouca fibra na alimentação, álcool, antibióticos e estresse, fatores muito comuns na vida moderna. Gatilho 6. Sedentarismo. O músculo em movimento libera substâncias anti-inflamatórias naturais. Quando os músculos ficam parados, essa produção cai. Uma análise de 72 estudos confirmou que sedentarismo eleva a inflamação sistêmica, mesmo em pessoas com peso normal. E gatilho 7. Poluição do ar. Partículas finas do ar poluído ativam vias inflamatórias nas células dos pulmões e das artérias. Uma meta-análise no The Lancet ligou poluição atmosférica à parte significativa das doenças cardiovasculares globais, com inflamação como mecanismo central. 7 gatilhos, todos documentados, todos presentes na vida moderna. E agora a pergunta que importa: como você descobre se está com a inflamação silenciosa agora? A boa notícia: inflamação silenciosa pode ser detectada com exame de sangue. A má notícia? Provavelmente não está no seu check-up padrão. O marcador mais estudado é a proteína C reativa de alta sensibilidade, também chamada de HS-CRP. Ela é diferente do CRP convencional. Os HS-CRPs detectam inflamação em valores muito mais baixos, exatamente na faixa da inflamação silenciosa. Um estudo de Harvard acompanhou 28 mil mulheres por 8 anos e mostrou que o HS-CRP previa o risco cardíaco melhor do que o colesterol LDL. Os valores de referência são simples. Abaixo de 1 mg por litro é baixo e bom, entre 1 a 3 já é moderado, e acima de 3 indica uma inflamação elevada. Outros marcadores úteis: a interleucina 6 e a relação entre triglicerídeos e HDL. Razão acima de 3 sugere uma inflamação metabólica e resistência à insulina. Você não precisa de tecnologia cara, precisa dos exames certos e também de saber o que perguntar. Agora chegamos ao que mais importa: o que a ciência mostrou que funciona para reduzir esse processo. E aqui tem uma descoberta de 2022 de Stanford, que surpreendeu os próprios pesquisadores. Em 2022, pesquisadores de Stanford publicaram um estudo no periódico Cell, comparando 2 tipos de dieta durante 10 semanas. Um grupo comeu mais fibras, o outro comeu mais alimentos fermentados como iogurte, kefir, kimchi, chucrute ou kombucha. A expectativa era que o grupo de fibras teria mais benefício. A fibra já tem efeito comprovado no intestino. Mas o resultado foi o oposto do esperado. O grupo dos fermentados reduziu 19 marcadores inflamatórios diferentes. O grupo de fibras não mostrou redução comparável no mesmo período. Os pesquisadores atribuíram esse efeito ao aumento da diversidade de bactérias no intestino. Isso não significa que a fibra não funciona. Ela funciona, mas no longo prazo. Isso significa que alimentos fermentados têm um efeito anti-inflamatório mais rápido do que se esperava. Mas o estudo de Stanford não é o único. Uma meta-análise com 52 ensaios clínicos organizou as estratégias anti-inflamatórias por força de evidência. No topo da lista, ômega 3, especificamente o EPA e o DHA, dos peixes gordurosos e do óleo de peixe. Meta-análises confirmam uma redução consistente de marcadores inflamatórios. O mecanismo, o ômega 3, compete com o ômega 6 pelas mesmas enzimas inflamatórias e vence. Exercício moderado regular. 150 minutos por semana de atividade aeróbica reduziu o HS-CRP em 20% em adultos com inflamação elevada. O músculo em movimento libera substâncias anti-inflamatórias naturais. Redução de açúcar e ultraprocessados. Cada redução no consumo se refletiu em queda nos marcadores inflamatórios. Curcumina em formulação correta, feito em mais de 100 estudos clínicos. Funciona, mas depende da formulação. A curcumina convencional tem absorção muito baixa. Já formulações com piperina ou lipossomal mostraram resultados reais.
Gestão de estresse. O programa MBSR, 8 semanas de prática Mindfulness, reduziu o IL-6 em adultos com inflamação elevada. Tudo isso documentado no periódico Brain, Behavior and Immunity. Qualidade de sono. Não é só dormir mais, mas dormir melhor. Uma noite de sono fragmentado eleva os marcadores inflamatórios no dia seguinte. A regularidade do horário de dormir tem efeito protetor independente. 6 estratégias, todas com evidência publicada. Nenhuma precisa de suplemento caro ou de tecnologia avançada. E aqui está o dado que torna tudo isso ainda mais urgente. Em 2023, pesquisadores do Instituto Buck para Pesquisa em Envelhecimento publicaram um estudo com mais de 1.000 adultos. Eles mediram simultaneamente os marcadores inflamatórios e a idade biológica de cada pessoa, que é diferente da idade cronológica. A conclusão foi direta. Adultos com inflamação elevada tinham uma idade biológica entre 6 a 12 anos maior do que a certidão de nascimento indicava. E o contrário também era verdade. Adultos com inflamação baixa tinham uma idade biológica menor do que a cronológica. O estudo ainda mostrou que o nível de inflamação aos 40 anos prediz o ritmo de envelhecimento biológico nos 20 anos seguintes. O que você faz com a inflamação depois dos 40 determina como o seu corpo vai funcionar depois dos 60. Vamos revisar rápido o que a ciência documentou. O inflamming é real, é central na medicina do envelhecimento moderno e começa silenciosamente, sem sintomas, décadas antes dos problemas aparecerem. Os 7 gatilhos principais: açúcar, gordura abdominal, privação de sono, estresse crônico, intestino desequilibrado, sedentarismo e poluição do ar. O exame que você pode pedir é HSCRP, proteína C reativa de alta sensibilidade. Já as estratégias com mais evidências são ômega 3, exercício moderado, menos açúcar e ultraprocessados, alimentos fermentados, gestão do estresse e sono de qualidade. O inflamming não é um destino, é um processo que começa silenciosamente e pode ser interrompido com escolhas simples, feitas todos os dias. A janela mais importante para agir é exatamente essa, a meia-idade, porque os efeitos das escolhas de hoje se multiplicam nas décadas seguintes. Se você chegou até aqui, você já entende sobre envelhecimento biológico mais do que a maioria dos adultos. Esse canal existe para trazer exatamente isso. Ciência do envelhecimento explicada de forma clara, sem exagero, sem promessa milagrosa. Então, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. A ciência tem muito mais a mostrar. Te vejo no próximo vídeo.